Amém, pastor. É com muito temor, tremor, tremedo, perna batendo, coração acelerado. É algo novo. Você está na célula é uma coisa, com um bando de jovem maluco, mas está na igreja é outra coisa. Tem alguém alegre aí essa noite? Tem alguém alegre aí essa noite, gente? Amém. Gente, boa noite, graça e paz. Não tem, aqui na igreja eu tenho certeza que não tem mais alegre do que eu aqui nessa noite. Porque só Deus sabe o quanto eu tenho tentado obedecer a palavra do Senhor. Eu fico até constrangido, não é isso tudo que a pastora falou, não é isso tudo que a Alicia falou. Eu tenho tentado, tenho procurado, tenho tentado buscar, tenho tentado acertar o alvo que é Cristo na minha vida. E através da minha vida, pelo pouquinho que eu posso fazer, é influenciar alguns jovens a buscar ao Senhor através da minha vida. Então, meu coração se alegra demais. Eu quero agradecer ao pastor Urias, que é o anjo dessa casa, que é o Senhor levantou para cuidar da gente aqui neste lugar. Eu quero agradecer pela vida do nosso pastor, pela vida da Celina, pela vida da pastora Rosana. Muito obrigado pelas palavras, tá, pastora? A gente não tem muito contato, mas o meu coração é sempre obediente para a senhora, independente se não ter contato ou não. E eu estou muito alegre, gente. Muito alegre. E vamos ao que interessa. A palavra. O pastor Urias, no dia 5, mais ou menos, de julho, eu não tenho uma cabeça muito boa para lembrar, mas dia 5 de julho, o pastor Urias me fez um desafio. Ele não pediu, ele simplesmente falou: Thales, tem uma pedreira para você quebrar aí e tal. Eu falei: amém. O que é, pastor, e tal? Trazer uma palavra. Falei: amém. Falei amém, meio amém de boca para fora, mas por dentro só a Thaís depois em casa ficou me perguntando: você entendeu mais ou menos o que o pastor falou? Eu falei: entendi, né? Trazer a palavra, dia de domingo e tal. Eu falei: dia de domingo, né? E eu confesso que a ficha não tinha caído. E durante a semana eu fui falando: filha, trazer a palavra dia de domingo, que doideira. Logo eu, cara, logo eu. Que loucura isso. Mas aprove ao Senhor eu estar aqui. Estou aqui debaixo de obediência pelo pastor. E eu quero falar um pouquinho nessa noite, já entrando um pouquinho da minha mensagem, da mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Porque quando o pastor dá essa notícia, a ficha vai caindo e você começa a pesquisar. O que eu vou falar? O que eu vou falar? E fica igual um tarado. O que eu vou falar? Olha, Deus não vê o coração. Deus não vê como o homem vê o coração e tal, e tal. E você fica desesperado, abre a Bíblia, não vem nada, gente. Não vem nada. Vem só aqueles versículos decoreba antigo e não vem nada, e não vem nada. E certa vez eu voltando do trabalho, o Espírito Santo falou comigo dentro do carro o seguinte: Thales, aquieta teu coração. Eu dentro do carro sozinho, ele falou comigo o seguinte: não é você que vai falar. É o Espírito Santo que está dentro de você que vai falar com a igreja. Então veja bem, você não vai falar aquilo que você quer falar. Você vai falar o que eu te mandar falar. E ele falou com o meu coração: você vai falar através da sua vida. O que você tem tomado na cabeça, tem tentado acertar dia após dia na sua vida, na caminhada com o seu discipulador, na caminhada na igreja. O que Deus tem falado todo dia para você acertar o quê? Obediência. Deus tem falado tremendamente ao meu coração sobre obediência. E o título da minha mensagem, que o Espírito Santo de Deus, pela misericórdia, colocou no meu coração é: obediência, o segredo da vitória do crente. Obediência é o segredo da vitória do crente. Queridos, assim como um cristão, nós aceitamos Jesus e confessamos e tal, festa no céu, beleza. Mas existem certos princípios que um cristão tem que vivenciar dia após dia em sua vida. E esse princípio, um deles, é a fé, entre outros, mas um dos princípios de um cristão é obediência. E obedecer não é fácil. Obedecer não é fácil. Obedecer é sugado, é doído. Na linguagem dos jovens, é osso obedecer. Mas eu creio que a obediência, é através da obediência que Deus honra o servo.
É através da obediência que Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. É através da obediência que Deus, pode todo mundo dizer que não, mas você obedecendo ao Senhor, Cristo vai e realiza através da sua obediência. E é através disso que eu quero falar nessa noite. Abre a Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 5, vão ser 5 versículos somente, sem delongas, sem demora, eu vou ler rapidamente. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos é o texto. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viram estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num barco, um dos barcos, que era de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto e lançai vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Queridos, o Espírito Santo incomodou meu coração e tirei algumas lições dessa palavra para a minha vida. E eu quero compartilhar com os irmãos 3 pontos nessa noite, através dessa palavra. O texto nos diz que Jesus estava ensinando perto do lago, ou na praia, enfim, o que for. E avistando 2 barcos, era Simão e a multidão o apertava. E Cristo dá um toque na cabeça e ele fala o seguinte: opa, Pedro, vem cá. Vou subir no teu barco. Sobe no barco e fala o seguinte: vamos mais um pouquinho mais distante da multidão. E a multidão fica igual a igreja está parada. E ele sai um pouco com o barco e fica um pouco atrás. E começa a ensinar. E Pedro, até então não o conhecia, e ficava olhando para a cara dele. Quem é esse cara que está falando? Quem é esse que está falando? Que fala com tanta autoridade, com tanta intrepidez, que fala as coisas e bate logo no coração e você já fica meio tonto. Quem é esse que está falando? E Jesus começa a falar e disse para Pedro dar a seguinte ordem: Pedro, lança a rede. Lança a rede ao lado. Pedro olha para esse cara e diz o seguinte, pensando eu: Mestre, eu ouvi dizer que você é carpinteiro. Você não conhece de pesca. Eu pesco há muito tempo. Eu tenho barcos de pesca. Pesquei a noite inteira. Nada apanhei. O mar não está para peixe. Nada está acontecendo. Mas Pedro fala o seguinte: mas é você que está falando. E sobre a tua palavra, porque você está dizendo, eu vou lançar a rede. E Pedro vai e joga a rede e acontece a pesca maravilhosa. O que é isso, querido? O que é isso? Pedro poderia muito bem indagar: não vou lançar a rede. Eu conheço de pesca, baiacu, o que for de peixe, eu já pesquei tudo isso. E você me manda lançar a rede, eu passei a noite inteira e não peguei nada, nem uma sardinha eu peguei. Mas é a tua palavra, você que está dizendo, eu vou lançar e vou fazer prova. E Pedro lança e colhe as redes. O que é isso, querido? Então somente é obediência. Obediência, isso se chama obediência. Quer ter vitória na sua vida? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer impactar Niterói? Quer ver a mudança do seu marido? Quer ver a mudança da sua esposa? Quer ver a mudança nos teus filhos? Quer ver o seu trabalho algo novo? Quer receber vitória? Seja obediente ao Senhor, porque sendo obediente, Deus vai e te honra. Ele só quer obediência, nada mais. Ele quer que nós obedeçamos, tão somente obedeçamos. E eu entendo o seguinte: a verdadeira obediência. Eu comecei a entender que definir um pouco a obediência. O que é obedecer? Obedecer, você chega com teu filho, vai lá no mercado, compra um pão e uma sardinha e uma manteiga e volta para casa. Ele está sendo obediente? O filho vai e volta, traz tudo que pediu. Ele está sendo obediente? Não. Ele está sendo razoável. Obediência para Deus é outra coisa. Pela ótica de Deus, obediência é o que a Ariane falou aqui na frente. Não concordo, não entendi, não sei por que eu vou fazer isso, mas se é você que está falando, se é Cristo que está mandando, eu vou fazer.
Obediência é contra os seus princípios, querido. Obediência é aquilo que você quer fazer quando você não quer fazer. Obediência é quando Deus fala, vai, e você fala, não vou. Por que você não vai? Porque eu não sei passar por esse caminho. Mas Deus está falando, vai, e você diz, eu vou porque você está falando. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Então, querido, eu começo a observar o seguinte, para as coisas começarem a caminhar na minha vida, para a porta de emprego começar a abrir, para as coisas começarem a acontecer, para o mar se abrir, para a vida se converter, eu preciso obedecer ao Senhor. Eu preciso passar por cima de mim. Cristo diz o seguinte, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é o seguinte, você pode ter intelecto, você pode ter 1000 faculdades, você pode ser PhD, você pode ter experiência em todas as coisas. Se você não obedecer, Deus não vai fazer. Mas pelo contrário, se você obedecer, a palavra de Deus diz o seguinte, que Ele é fiel para cumprir todas as coisas que Ele falou. Então obedeça. A partir do momento que você obedece, a vitória chega na tua vida em nome de Jesus. E querido, obedecer é diferente e é complicado. É complicado. Eu encontrei com o meu discipulador, o pastor, e falei, pastor, todo bobo, né? Tô querendo fazer um negócio aí. Todo bobo, né? Tinha falado com a minha esposa, vou fazer, todo alegre no meu coração. E eu sentei com ele e contei todo bobo, bobinho eu, né? Pô, mestre e tal. Quero fazer um negócio, e pô, Deus está na frente, Deus está no comando, e Deus vai me abençoar, é para a obra dele e tal, e você e tal, e quer compartilhar, né? Aí vem a palavra dura. Eu não concordo. Mas é para a obra, mestre, é para engrandecer o nome do Senhor e tal, isso, aquilo, outro, e você todo desesperado e tal, para dar a notícia, ele fala, eu não concordo. Meu filho, eu estou dando a minha visão. Você pode fazer o que você quiser, mas eu não concordo. E eu confesso, pastor, que eu olhei para você, dei aquela disfarçada, fingi que eu aceitei, mas voltei para casa bolado. Voltei para casa angustiado e bolado. Falei com a minha esposa, falei, filha, não vou fazer mais não. Ela, não vou fazer mais não. Mas por quê? Eu preciso obedecer ao Senhor. Eu preciso obedecer o meu discipulador. E querido, eu confesso que depois que eu falei isso com a minha esposa, veio uma paz interior e eu comecei a entender o seguinte, Thales, você quer alcançar vidas, você quer se aprofundar na palavra, você quer ser um canal nas mãos do Senhor, mas se você não obedecer à sua autoridade, você não vai ser nada. Sabe por quê? Existem princípios no reino de Deus. Se você não obedece à sua autoridade direta, você automaticamente não está obedecendo ao Pai. Então, se você não obedece àquele que está acima de você, você está deixando de obedecer ao Senhor. E Deus quer tão somente a obediência sincera. É quando diz não, não pode, você olha, é o Senhor que está falando, eu não vou fazer. E é totalmente diferente. Imagina, você estuda, tem convicções, e Deus fala para você, não é por aí. Não é esse rapaz que você tem que namorar, não é essa menina que você tem que namorar, não é essa faculdade que você quer fazer, que você tem que fazer, não é isso que eu tenho para você, larga o seu trabalho e vai viver da obra, larga tudo, segue. É complicado, não é, você escutar isso da parte do Senhor? Mas, querido, obedecer é negar a si mesmo e obedecer àquele que te chamou. O Bruno pegou da última vez, aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele vai cumprir na sua vida. Obedeça porque ele vai cumprir. Obedeça porque ele vai cumprir. Obedeça tão somente porque ele vai cumprir, querido. Ele só quer obediência. Ele não precisa de sacrifícios. Ele não precisa que você viva igual um tarado, orando e tal, igual isso, aquilo outro. Se você não obedecer, ele não vai fazer. Obedeça. Seja fiel no pouco. O pouco para mim é a obediência. Obedeça naquilo que Deus tem te chamado para fazer, porque Ele vai fazer infinitamente mais. Aquilo que você pensa, aquilo que você acha que é o certo, você de repente está achando que um caminho é bom, mas Deus diz o seguinte, não vá por aqui, meu filho. Você vai sofrer um pouquinho, mas vá por aqui, porque lá na frente
eu vou te honrar, eu vou te exaltar, eu vou te colocar acima das coisas, porque eu posso fazer, o ser humano não pode fazer. Então, querido, a verdadeira obediência é passar por dentro de você, é passar por dentro das suas convicções e aceitar e acatar aquilo que Deus está estabelecendo para a tua vida. E o Espírito Santo falou comigo muito sério a respeito disso. Thales, tão somente obedeça, cala tua boca, escuta o que eu tenho para falar. E é difícil você escutar uma coisa dessa. E por quê, querido? E por quê, querido? Que nós temos que obedecer. Quando nós, eu particularmente, eu sou nascido e criado ali no Morro do Holofote, e a minha mãe falava algumas coisas para mim que eu achava que minha mãe tinha até, sei lá, era... Tudo que ela falava que eu desobedecia acontecia errado, cara. Era impressionante. Minha mãe falava assim, não vai, as mães que estão aqui devem entender mais ou menos, não vai sair para tal lugar. Aí você, cabeça dura, imbecil, vai sair. Sempre acontecia alguma coisa porque ela falava, não vai. Não vai por aí. Thales, eu não quero. Mãe, tem um passeio da escola e tal, isso, aquilo, outro. Thales, não vai. Não quero que você vá. Mãe, eu tenho que estudar lá na casa do amigo. Beleza. Tem aniversário de fulano de tal. Você não vai no aniversário. Não vou, não vai. Tá bom, beleza. Mãe, eu vou estudar na casa de... Estudar não, que na época eu nem estudava. Quem era para estudar? Mas, mãe, eu vou lá na casa do Leandro, na casa do Vinícius, na casa de qualquer outro amigo, para trocar uma ideia. Beleza. O que Thales fazia? Pegava a roupinha, intocava e saía, ou fazia outras coisas. O Leandro ficava me esperando até a hora de eu chegar ou não chegava, porque eu ia sair para outro lugar. E sempre acontecia algo errado por causa da minha desobediência. Eu comecei a sair de casa assim, desobedecendo a minha mãe, eu começava a sair de casa intercedendo. Senhor, não deixa que nada aconteça comigo, porque minha mãe falou que eu não vou. Minha mãe falou para eu não ir, Senhor, não deixa que nada aconteça, eu estou desobedecendo, mas não deixa. Isso eu já saía assim, porque parecia que era uma coisa amaldiçoadora. Ela falava que ia acontecer e acabava acontecendo, meu irmão. Dava uma topada, arrancava o dedo, alguma coisa acontecia. E eu começo a entender o seguinte, que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia diz em 1 Samuel 15, narra uma história de um rei chamado Saul. Era o primeiro rei que Deus ungiu, porque o povo naquela época era a forma de governo do povo era juízes. Então o povo começou a olhar outros povos vizinhos e tinham reis, e o povo, não, agora a gente quer um rei aqui na parada para conduzir a gente. Então, Samuel, fala com Deus lá que o povo não quer mais juiz não, o povo quer rei. Então Samuel ora ao Senhor, pede direção ao Senhor, e o Senhor diz, então tá, eles querem um rei, então eu vou dar um rei. E Deus vai e unge o primeiro rei da história do povo de Israel, chamado Saul. E querido, o primeiro rei, o primeiro concurso, o primeiro emprego, o primeiro filho, a primeira coisa que acontece na nossa vida, ou creio eu, no povo, ou na minha vida, em qualquer outro, é a coisa mais linda. O primeiro emprego ninguém esquece, a primeira namorada ninguém esquece. O primeiro filho, não sei se é assim, mas creio eu que não esquece, não tenho filho. Mas a primeira coisa é sempre... tem aquela situação que vai ser lindo, vai ser show de bola, o primeiro concurso, enfim, caraca, Deus é muito bom. Então, imagine Saul, o primeiro rei a fazer história no povo de Israel. O coração desse guerreiro, como é que ficou? Nossa, o primeiro rei. E a Bíblia diz e narra nessa história o seguinte: Deus dá uma ordem a Saul. Saul, existe um povo chamado Amalequitas, que eles fizeram muito mal ao povo judeu. E eu peço a você o seguinte, eu tenho uma ordem para te dar. Samuel, fala com ele o seguinte: vá na terra de Amaleque e destrua tudo. Pega a Bope aí, a Core, senhor do seu exército, os PMs, os guardas municipais, todo o seu exército, e vai lá e arrebenta tudo. Destrói galinha, destrói pomba, destrói tudo. Tudo. O rei arrebenta também, faz a miséria lá, passa o cerol. E Saul sai, vai. E o que ele faz? Ele mata muita gente. Mata criança, a Bíblia diz que ele mata criança, mata velho, mata
criança de colo, mais mulher, homem, mata todo mundo. Porém, a Bíblia diz que ele volta com o rei Agag e volta com os novilhos mais bonitinhos, com os carneiros mais bonitinhos, com as coisas mais bonitinhas que existiam, e as coisas desprezíveis, as coisas meio excelentinhas, ele vai destruir tudo. Mas ele voltou com algumas coisas. E a ordem do Senhor qual era? Vá e arrebenta, passa o cerol em tudo. Porco, cachorro, tudo. Arrebenta tudo. E ele volta com Agag. E a Bíblia diz o seguinte, que Deus fala para Samuel, Samuel, eu quero tirar esse cara que eu botei, o primeiro rei, ele me desobedeceu. Eu quero tirar ele do reinado, eu quero arrebentar ele, eu não quero mais ele. Eu não quero mais esse cara, sabe por quê, Samuel? Ele me desobedeceu. E a Bíblia diz que, ao acontecer isso, Samuel vai atrás de Saul e diz o seguinte, Saul, você errou, você pecou. E Saul diz o seguinte, não foi eu, não foi só eu, foi o povo que me induziu a fazer isso. Eu fiz, mas foi o povo. E começa a jogar a culpa para o povo e aquela situação toda. E ele começa a querer tirar a sua culpa da desobediência. Querido, eu quero dar uma parada aqui. Quantos de nós, na nossa caminhada, na nossa trajetória, damos desculpas para as coisas que estão acontecendo na atualidade? Foi o meu amigo, foi o meu irmão, foi a minha mãe, foi o meu pai, foi o meu discipulador, foi o meu pastor, foi todas as pessoas. Mas não diz para o Senhor, foi eu que desobedeci. As coisas acontecem em nossas vidas, querido, porque Deus está dizendo, faz, e você tão somente não faz. Você esbarra, você para e diz, não vou fazer. E começa a achar alguém culpar. Se tudo está acontecendo ruim, minha vida financeira não está boa, a minha saúde não está boa, meus pais, minha família não está bem, a culpa é de quem? Querido, pare e recorda, para um pouquinho, olha para trás, aonde você desobedeceu, querido. O nosso Deus é um Deus de paz, o nosso Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz o seguinte, em Isaías 59, os pensamentos e os planos do Senhor não são os nossos pensamentos, Ele tem pensamentos maiores do que o nosso, Ele tem coisas maiores do que a nossa. A Bíblia diz também em Jeremias que os pensamentos do Senhor a nosso respeito não são pensamentos maus, não são pensamentos de sofrimento, são pensamentos de paz, são pensamentos de amor, são pensamentos de triunfo nas nossas vidas. Mas nós, por desobediência, no meio do caminho, nos encontramos em alguma dificuldade. E a Bíblia diz, Samuel diz o seguinte, dá o seguinte recado para ele. Saul, tem porventura, Senhor, tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em quem obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Querido, o Espírito Santo fala ao meu coração, muito forte, o seguinte. Pode amigo seu querer te indicar alguma coisa. Pode você querer fazer as coisas com os seus braços. Pode você confiar no seu intelecto. Pode você confiar no teu bolso, no teu dinheiro. Mas não desobedeça ao Senhor, meu querido. Se Ele está mandando, se Ele está dizendo, faça isso, faça, não deixe para amanhã. Porque é Ele que está dizendo, querido. Foi Ele que te formou, Ele te conhece por detrás e por diante. Foi Ele que te elegeu, foi Ele que te sustenta, foi Ele que te pega pela mão e te carrega. É Ele que é o autor e consumador da tua fé. É Ele que morreu por você. Foi Ele que sacrificou a sua própria vida por amor a você. Foi Ele, meu querido. A Bíblia diz, como a pastora falou aqui, em Gálatas 2:20, não é isso, pastora? Já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu. Querido, se nós confessamos ao Senhor, eu quero dizer uma coisa aqui muito séria. Nós confessamos ao Senhor, aceitamos Jesus, aceitamos tão somente o Senhor como Salvador, mas não aceitamos o Senhor como governador de nossas vidas.
Nós queremos caminhar com as nossas pernas. Já sou salvo, confessei ao Senhor, estou garantido na glória. Mas caminhar por Ele eu não quero. Nós não aceitamos o senhorio do Senhor. Nessa noite Deus está falando o seguinte para você: aceite meu senhorio. Aquilo que eu falo, eu vou cumprir. Não é pela força do teu braço, não é pela força da tua perna, é pela minha força. É o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. É o meu poder que vai fazer você passar muralhas. É o meu poder que vai fazer você passar por qualquer coisa, situações complicadas na sua vida. É o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza, querido. Então obedeça ao Senhor. Não dê uma de Saul. Comece a olhar pela sua ótica, não. Comece a olhar pela ótica do Senhor. Você depende dele. A Bíblia diz, querido, que os olhos dele estão todo dia, toda hora, todo momento olhando para você. Se está difícil, não desobedeça. Se está difícil, não mude o caminho. Está difícil, permaneça, porque ele é fiel e ele vai cumprir. Aleluia. Alô, amém. Pode baixar um pouquinho, que senão eu vou estourar a cabeça de alguém aqui. Então, querido, tão somente obedeça. A vitória, e o terceiro, para a gente encerrar, a vitória vem com a obediência. Josué 6. Josué 6, fugiu aqui. Também narra uma história um pouco estranha e complicada, aos olhos humanos de se entender. A Bíblia relata o seguinte: Josué passou do Jordão, enfrentou dificuldades, enfrentou guerras, e foi vitorioso em todas elas. E a partir do capítulo 6 de Josué, Deus pega Josué e diz o seguinte: Josué, hoje eu estou entregando nas suas mãos a cidade de Jericó. É engraçado que Deus, quando Ele fala, antes mesmo de ser cumprido, Ele já está estabelecendo a vitória para o povo de Deus. Antes mesmo de passar pela tribulação, pelo perrengue, Deus já está falando: antes de passar, eu já estou entregando nas tuas mãos a vitória, Josué. Pode passar, passa com força. Vai com força, mete a cara, porque eu vou te abençoar. E a Bíblia diz o seguinte: Josué, creio eu, que começa a falar: pô, Senhor, diz aí o que o Senhor tem para fazer comigo. E a Bíblia diz que o Senhor chega para Josué e diz o seguinte: Josué, a cidade de Jericó, existe uma muralha, é como se fosse uma fortaleza, é complicado e é difícil de entrar. Josué, amém. Diz aí qual é a ordem, pai. Qual é a ordem? Que eu estou obedecendo, as coisas estão acontecendo. Eu estou obedecendo, o povo está prosperando. Diz a ordem. Ele diz o seguinte: Josué, pega 7 sacerdotes seus, pega a trombeta, dá na mão deles, cada um pega aí um saxofone, dá na mão deles, e faz o seguinte: pega o exército, vá na frente o exército, atrás vem o sacerdote com a trombeta, trombetando, não sei se é isso que se fala, mas tocando lá. E atrás, a minha presença vai conduzindo. Pega o exército, bota na frente. Atrás a trombeta, que é a festa. E mais atrás, a minha presença vai te seguindo. E Josué olha para a cara dele e fala assim, para a cara dele, olha. E Josué para assim, que ideia é essa? Imagina você de frente com a Síria, para entrar dentro de uma fortaleza, e Deus olha para você e diz o seguinte: você não vai guerrear, você vai ficar igual um índio maluco, rodando igual um maluco, 7 vezes durante 6 dias, uma vez por dia você vai rodear a cidade e vai voltar para casa. Imagina, que ideia é essa maluca? Josué olha para ele, eu pensando, Josué deve pensar assim: cara, eu enfrentei exército, eu passei o Jordão, eu fiz tantas coisas, Deus estava comigo me ajudando, e agora essa ideia maluca? Que isso? Como é que eu vou fazer isso? Mas ele diz o seguinte: eu vou fazer. Reúne tudo isso aí, esse bolo todo que eu falei,
E faz o seguinte, queridos, bota aí, cada um com a sua escopeta, cada um com a sua faca, e nós vamos invadir a cidade de Jericó, e nós vamos tomar porque o Senhor falou que vai dar. Imagina um exército, todo mundo, opa, glória, flexão, e levanta e tal. Vambora, Josué, quando a gente vai meter bala? Ele vai falar assim, mas tem um porém. Não vamos dar um tiro sequer. Ninguém vai dar tiro. Imagina um exército olhar para a cara dele e dizer, você está maluco. Você está comendo mariola correndo atrás de avião. E Josué, é isso. O meu rei, o meu salvador, está dizendo que ele já entregou nas minhas mãos a cidade de Jericó junto com os seus valentes. Então, se ele falou, se ele decretou, se ele já disse, está na minha mão. E ele tão somente faz isso, querido. Amanhece, a Bíblia diz que de madrugada eles levantam. Imagina a loucura. Todo mundo com arma até o dente, escudo, igual um tarado, faca na caveira, cara pintada. E começa, vambora, Josué, estamos contigo, meu irmão. Você está falando, nós estamos contigo. Se é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer. Vambora. Bota a botina e começa a andar. E a Bíblia diz que no primeiro dia eles rodearam. A primeira vez. E sabe o que eles fizeram? Voltaram para casa. Voltaram para o arraial. Segunda vez a mesma coisa. Terceira vez a mesma coisa. Quarta vez a mesma coisa e assim por diante. Chega no sexto dia. A mesma coisa. Porém, no sexto dia, Deus tinha falado para Josué. Josué, no sexto dia. No sétimo dia, desculpa, perdão. No sétimo dia, nós vamos rodear 7 vezes. E o povo vai ficar caladinho, no sapatinho, e eles vão rodear. No 7º barulho da trombeta, querido. No 7º barulho da trombeta, eu vou falar para o povo gritar. No 7º barulho da trombeta, o povo vai fazer... Ah! E as muralhas vão cair. Que loucura isso. E assim aconteceu, querido. A Bíblia diz que no 7º dia, eles rodearam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, a trombeta tocou. O povo bradou. A Bíblia diz que o povo bradou igual um tarado, igual um maluco. E sabe o que aconteceu? As muralhas caíram, querido. O que o Espírito Santo me incomoda a falar com a igreja nessa noite? Pode ser doideira, pode ser maluquice que o Senhor está mandando você fazer, pode ser aos olhos do ser humano, loucura que você está fazendo. Eu estou indo para a igreja, eu estou me consagrando, tem oração sábado o dia inteiro. Deus está mandando, Deus está dizendo, e você está falando. As pessoas do seu lado estão dizendo, você está maluco, você vai largar tudo para ir para a igreja, você vai largar aniversário, você vai largar tudo. Pode ser loucura para o ser humano, mas Deus está dizendo, eu vou fazer através da tua obediência. Querido, pode o inferno se levantar. Quando o meu Deus decreta, Ele é fiel para cumprir, querido. Então faça tão somente aquilo que Deus está te chamando para fazer. Eu quero contar rapidamente um testemunho que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha esposa. Um tempo atrás, assim que eu entrei na igreja, eu trabalhava na Secretaria de Saúde. E achava eu uma situação financeira estabilizada, estava tudo bom, estava tudo certinho. E eu de madrugada na minha cama, eu estava noivo com a Thaís há 6 anos, enrolando essa abençoada, coitado. E ela já quase me dando chute. E o Espírito Santo falou comigo, Thales. Eu orando ao Senhor, falando, Deus, eu quero casar. Eu não aguento mais enrolar a Thaís. Eu quero casar. Eu quero viver a vida que o Senhor estabeleceu para mim. No meu casamento. Eu quero casar. E sabe qual foi a resposta do Senhor, querido? Sabe qual foi a resposta do Senhor? Naquela noite, que eu não lembro a data, eu sou muito ruim. Deus falou o seguinte para mim. Marque a data. Eu falei, eu estou ficando maluco. É da minha cabeça. E Deus disse para mim, marque a data. Eu falei, eu não vou marcar a data. Porque é coisa da minha cabeça. E o Espírito Santo falou comigo no dia seguinte, novamente. Marque a data. E eu olhava para a minha banca, para o meu banco, para a minha conta, e falava, eu não vou marcar a data. Porque eu não tenho condições financeiras para isso.
E querido, engraçado que Deus, quando ele age, ele é demais, ele é lindo, ele é perfeito. Ele diz o seguinte, e passou naquela semana, eu encontrava com um amigo que muito tempo eu não encontrava, e conversa, vai, como é que você tá, futebol e tal, Flamengo, tal e tal. E ele falava, caraca, Thales, cara, tem que falar um negócio pra você, cara. Cara, meu casamento. Eu olhava pra cara dele, cara, eu vou te contar um testemunho do meu casamento, cara, eu não sei porquê. Cara, aconteceu isso no meu casamento. Eu marquei a data, Deus isso, aquilo, outro, e pá, e chegar. Uma semana antes do meu casamento, não tinha nada dentro de casa, e Deus fez um mover e tal. E eu, meu Deus, que é isso? E ele, pá, casamento. Eu falei, amém, querido, amém. E dentro de mim não vou casar, não tem dinheiro. E passava outro dia, encontrei com um rapaz de uma igreja lá, de não sei de onde, e conversa vai, conversa vem, conclusão a conversa, isso na mesma semana. Casamento. O cara começou a falar a respeito do casamento dele, que foi tribuloso, que foi sinistro, que foi complicado, que tal, que tava... Satanás se levantou para ele não casar, e tal, e aconteceu que no final ele casou. E isso, querido, essa coisa chata foi a semana inteira. Eu encontrando com alguém, e eu queria falar de futebol, e o final da conversa era casamento. E eu marquei a data, cheguei para Thaís achou que eu ia botar uma taça, botar um anel, ia fazer aquelas coisas românticas. Não, eu falei, filha, Deus está falando comigo, marca a data, então nós vamos casar porque Ele falou que é para marcar a data e não vou marcar a data. E a Thaís falou, mas quanto você tem de dinheiro? Eu falei, não tem nada. Não tem nada. Isso foi em abril, março, né, filho? Fevereiro? Dezembro, quase lá. Poucos meses. E o que acontece? Eu sou muito ruim de data. E o que acontece, querido? Eu comecei a guardar uma merrequinha no meu trabalho e tal, isso, aquilo, outro. Em junho, eu marquei a data, Deus falou. Eu creio, acabou. Em junho, eu marquei a data, na verdade. Em junho, querido, aquilo que eu achava que eu estava estabilizado no meu trabalho, eu tomei um chute no traseiro. Aquilo que eu nunca ia imaginar aconteceu. Fui mandado embora. O pastor Urias sabe disso, acompanhou. E eu, Jesus, que isso? E fui mandado embora, querido. Sabe como? Eu perguntei, qual é a justificativa de eu ser mandado embora? Olha o que a mulher falou para mim. Não preciso mais dos seus serviços. Por favor, se retire. Me dê um papel. Falei, Deus, a culpa é tua. A culpa é tua. O Senhor falou para marcar a data. E querido, eu vou confessar, eu sou ser humano, conversando com o pastor e tal, queria mostrar que eu estava forte, mas por dentro só eu sabia o quanto eu fiquei abalado com aquela situação. Porque eu tinha dívida para pagar do casamento. O abençoado que casou há pouco tempo sabe que é osso pagar casamento. Coisa que eu não queria. Sua esposa também, você também de repente não queria, mas a mulher bota na cabeça para casar que tem que casar, casa. E o que acontece, querido? E eu fiquei sem chão, porque eu fui mandado embora. E naquele momento, eu tinha acabado de voltar de Peniel, estava tudo uma maravilha, estava tudo 10. E eu fui mandado embora, o meu chão desabou. E mais um pouco à frente, eu tinha um carro, um Palio, e a situação engrossando, e eu duro. E a época dos bancos, os bancos em greve, e eu não conseguia retirar nada de dinheiro. Aquele abençoado do banco, tudo, Satanás fechou o cofre, nada de banco aberto. E eu falei, Jesus, e agora? Duro. E com conta para pagar. A minha esposa não trabalhava mais ou menos, vendendo negócio. E eu desesperado, e eu fui e escrevi uma carta para o Senhor. Deus, eu estou na sua casa fazendo a tua obra. Eu não aceito passar essa vergonha que eu passei. E eu escrevi uma carta para o Senhor e disse, Deus, chorando, eu perdi a carta, estava salvo no meu celular, e eu chorando, escrevi no ônibus, no 100, vindo do centro, desesperado. Eu falei, Deus, eu não aceito isso. Foi o Senhor que falou, marque a data. Será que é coisa da minha cabeça, eu sou maluco? E mais à frente, querido, para encerrar logo, eu, no mesmo dia... meu carro é batido 2 vezes, e na segunda vez o meu carro deu perda total. O meu carro bateu 2 vezes, eu não estou entendendo.
Eu saí 10 minutos, bateram no meu carro, afundaram. Eu falei, que isso, meu Deus? Aí falei, meu querido, dá o telefone, eu estou atrasado, tenho que fazer a obra da minha casa. E 10 minutos depois, perda total. Eu conversando com a Thaís, amém. A Thaís brincando, maluca. Primeira batida do carro, inaugurei. E quando ela falou isso, vem outro carro por trás e BUM! Perdi meu carro. E minha fé começou a esmorecer. Eu confesso que a minha fé começou a ficar sendo abalada. Porque eu já não tinha mais nada. Não tinha trabalho, não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha nada. E começou aqui a campanha dos 12 dias, não é isso, mestre? O ano de 12 dias de oração para 12 meses de colheita. E eu comecei a fazer um freelance numa empresa. E eu não queria perder. Sabe o crente quando está passando aquele perrengue, que aí se conserta, que quer estar na igreja todo dia, que quer obedecer mais do que nunca? Era eu naquele momento. E calhou de eu viajar algumas vezes nesse dia, eu acabei viajando. E eu não pude estar, mas a Thaís estava aqui todos os dias, buscando. E querido, para a gente encerrar, foram 12 dias. Nós estamos ainda no mês 6. Nós ainda estamos no mês 6. Deus me pega em dezembro. Deus me pega em dezembro e diz o seguinte, Thales. A menina que eu fiz o freelance era dona de uma empresa. E calhou que no dia que nós viajamos, o técnico dela não pôde ir. Eu fui sozinho dirigindo para ela, igual 6 horas de viagem. E ela, naquele dia, ela me fez uma proposta. Thales, você quer trabalhar comigo? Em dezembro. Eu falei, amém. E ela não falou salário, mas eu já falei, amém. Que seja 200 mil reais, mas eu vou. E querido, aonde vocês... A maior vergonha que aconteceu na sua vida, querido. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu não falei de salário. O meu salário triplicou daquilo que eu ganhava, querido. Eu faço faculdade de administração. Hoje eu não terminei. Hoje eu administro uma empresa sem ser formado, querido. Deus foi fiel. Eu quero dizer para você nessa noite. Os 12 dias. Ainda estamos no mês 6 ou mês 7, mês 8. Ainda falta. Quantos? Quem é bom de matemática? 4. Ainda falta 4 meses. Deus irá fazer. Se Ele não fez ainda, é porque Ele está guardando para o final. Aquilo que Ele tem para fazer, Ele vai cumprir. E Ele vai fazer. Porque Ele fez na minha vida. E Ele vai fazer na sua vida também. Aleluia! Ele é fiel, querido. Ele é fiel, querido. Ele é fiel, querido. Eu quero encerrar esse momento. Quero agradecer o pastor. Quero agradecer a pastora Rosana. Querido, a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, a presença através do Espírito Santo de Jesus está no meio. E Deus está aqui nesta noite. Deus está aqui nesta noite, querido. Nós estamos numa condição que ao teu lado, ou seja, dentro de você está Jesus Cristo morando. Então Ele está aqui nesta noite. Eu quero fazer um convite a você nesta noite. Você que está passando por alguma dificuldade. Você que nesses últimos meses nada está acontecendo. Você passou 12 dias aqui e Deus ainda no momento dele não te abençoou. Você que adentrou aqui neste lugar, que ainda as coisas, você olha, não estão desembaraçadas. Eu quero dizer para você que o médico dos médicos está aqui nessa noite. Eu quero dizer que o Senhor dos senhores está aqui nessa noite. Eu quero dizer que o único rei que governa a humanidade e governa a sua vida está aqui nessa noite. E Ele pode fazer aquilo que o ser humano não pode fazer. Ele pode fazer aquilo que o médico não pode fazer. Ele está aqui nessa noite, querido, com uma bandeja querendo te abençoar e me abençoar. Agora cabe você abrir o seu coração nesta noite para Ele fazer morada e te abençoar. Eu quero convidar igrejas, por favor, se coloquem de pé.
Eu quero dizer para você que entrou neste lugar agora, nessa igreja, não foi você que quis se arrumar para estar aqui. Eu queria dizer para você que antes de você sentar nessa cadeira, o Senhor programou tudinho no reino espiritual. Não foi você que quis se arrumar, foi Ele que escolheu a tua roupa. Não foi você que quis estar aqui, foi Ele que te tirou para estar aqui. Talvez por você mesmo, você estaria vendo um jogo, você estaria em outro lugar, comendo uma pizza. Mas querido, foi Deus que te trouxe aqui nessa noite. E Ele, ao mesmo que te trouxe aqui nessa noite, Ele quer fazer na sua vida aquilo que aos teus olhos é impossível, querido. A fé move montanha, mas a fé, querido, é uma atitude sua de obediência ao Senhor. Eu quero pedir nessa noite, você que entrou aqui nessa noite, que precisa de algo do Senhor, através da sua obediência, saia do seu lugar agora, em nome de Jesus, e venha aqui na frente, por favor, porque o Senhor vai fazer na sua vida, querido. Assim como fez na minha vida. Se você precisa de algo, jovens que estão aqui, não arrumei emprego, não arrumei namorada, não passei no concurso, as coisas não estão acontecendo, querido. Saia do teu lugar e obedeça a voz do Senhor e vem aqui, porque Ele vai fazer. Não é porque eu estou falando, não, porque Ele vai fazer, porque a palavra de Deus nos garante a vitória. E Ele vai fazer, foi Ele que te chamou e foi Ele que te escolheu, querido. Saia do teu lugar. E vem aqui em nome de Jesus. Mas não venha como outras vezes. Saia do seu lugar com a convicção e a certeza que Ele é fiel para cumprir infinitamente mais do que aquilo que você pensa, querido. Nós vamos orar nessa noite. Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, o nosso coração se alegra, Deus. Deus, nosso coração se alegra nessa noite, Deus, porque a Tua presença é real aqui neste lugar, Pai. Deus, nosso coração, Senhor, nessa noite transborda de alegria, Deus, porque a Tua igreja entendeu, Pai, que o obedecer é melhor do que sacrificar, Pai. E aqui está a Tua igreja, a Tua amada, Senhor. Senhor Jesus, a sua igreja se encontra de joelhos dobrados perante a Tua presença, Deus. Senhor Jesus, nós cremos em Ti, o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que ressuscita, o mesmo Deus que faz prodígios e proezas, um Deus, Senhor Jesus, que trabalha em favor daqueles que neles esperam, um Deus que move montanha, um Deus que tem a chave da morte nas Tuas mãos, um Deus, Senhor Jesus querido, que pegou a morte e disse que não existe mais. É um Deus todo-poderoso, é um Deus que trabalha, é um Deus que faz milagres ainda hoje. É a Ti que nós oramos nessa noite, Pai. Deus querido, a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. É uma espada de dois gumes, Senhor, que penetra, Senhor, na divisão da alma, Senhor, na divisão do Espírito, Deus, e é apta, Senhor, para discernir pensamentos e intenções do coração. É a Tua palavra que está sendo falada nesse lugar, Deus. Por isso, Deus, comece a trabalhar em cada canto, Senhor, dessa casa, Senhor. Espírito Santo, começa a concluir, Pai, projetos nessa noite. Começa, Senhor, tirar pessoas de dentro de caverna. Começa, Senhor, concretizar os Seus sonhos, Senhor, na vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Nós oramos a Ti, Senhor. Nós temos certeza, Pai, da vitória em nossa vida. Nós queremos dizer nessa noite: diabo, principados, potestades, nós Te repreendemos. Quem governa a nossa vida é Jesus Cristo, o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. É o único, é Ele que governa as nossas vidas. E nós queremos decretar a falência do inferno em nome de Jesus nessa noite. E que a sua igreja, Deus, possa sair daqui nessa noite, Pai, com a vitória nas suas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.